Vamos então ao nosso tema de hoje, que é a amamentação. Hoje é o Dia Mundial de Estímulo, né, sobre a amamentação. E esse mês é o mês dourado, agosto dourado, que é voltado, né, à conscientização sobre a amamentação. E aí, por isso, o tema da nossa live hoje é isso, né? Qual é o nosso papel? Né? Como que nós ajudamos a mulher que está amamentando, como é que funciona, né? Então, eu penso que o nosso trabalho, ele começa antes. O nosso trabalho começa antes dela ter questões com a amamentação. Então, começa na orientação. Se você tiver essa possibilidade, né? E essa possibilidade ela pode vir de várias formas. Ela pode vir na divulgação do seu trabalho, ela pode vir na divulgação no seu Instagram, não sei como é que você faz essa divulgação, né? Quando você conversa com as pessoas e fala do que você faz, né? E se você for possível, se você atender essas mulheres durante a gestação, né? Aí, essa orientação ela vem antes. E até uma forma de acolher essa mulher. Por quê? Porque ali ela já vai saber que ela não está sozinha. Muitas vezes, durante a gestação, ela não percebe que ela não tem a sensação de estar sozinha, né? Ela não tem essa sensação de não conseguir. Ela tem uma ansiedade de que ela vai... se ela vai conseguir ou não, como é que vai ser, principalmente se for o primeiro filho, porque tem muitas questões, ouvem muitas histórias, né? Mas na hora que estiver acontecendo, né? Muitas vezes elas se sentem sozinhas, mesmo tendo gente do lado delas. Por quê? Porque é como se ela queria ela poder resolver, né? Ela poder saber as respostas de tudo, de cor. Então tem mulheres que leem vários livros e tudo isso, mas na hora do vamos ver, muitas vezes elas se sentem sozinhas, né? Então, quando a gente fala antes, né, para ela, durante a gestação, a gente fala, olha, depois do parto, eu tô aqui, né? Eu posso estar aqui perto de você, eu posso estar aqui longe de você também, né? A orientação. Então, a orientação antes do parto, ela é muito importante para ela saber que ela pode contar com a gente, né? E como que ela pode contar com a gente? Em primeiro lugar, da questão do leite, né? Que é o nosso tema hoje. Então, como que eu posso colaborar com essa mulher? Por que ela pode ter questões com leite? Tem até gente hoje em dia, por exemplo, que está fazendo uma acupuntura de prevenção. Então, começa a fazer, às vezes até no hospital, né? Depois do segundo ou terceiro dia, ela começa já a tratar a amamentação como uma prevenção, já para estimular o leite e já trazer. Eu não acho tão necessário assim, né? Por quê? Porque a gente tem que ter um foco dentro do tratamento, né? Do cuidado com a amamentação. E esse foco não vai ter aparecido naquele momento, né? Ela está numa outra fase. Não vai ter aparecido, só se a gente já souber, que aí já não é mais prevenção. Então, eu sei que ela perdeu muito sangue durante o parto. Sei que aconteceram coisas e ela perdeu muito sangue lá no trabalho de parto. Aí sim, né? Aí me cabe, eu posso orientar isso para ela antes, né? Se acontecer algo, você perder mais sangue, aí você pode orientar. Mas os primeiros 7 dias é totalmente natural, né? Que essa mulher, que o leite demore mais, vai sair o colostro primeiro. Eu não sou muito a favor de ficar interferindo no processo natural ali, naquele primeiro tempo. Agora, deu 7 dias, não tem leite, não tem o leite ainda, a quantidade é pouca, né? Aí a gente pode entrar no jogo, né? Aí a gente entra no jogo de verdade. Quais são os motivos, né? Eu já falei. São 2 grandes motivos, tá? Para não ter o leite, né? Para o leite estar em pouca quantidade, que é a única coisa, né? Não tem leite fraco.
certo? Então, o que a gente vai cuidar é a quantidade de leite. Tenho leite, não tenho leite. Tenho pouco leite, né? Essa é a primeira coisa. Por que eu posso ter esse pouco leite? O primeiro momento é uma deficiência de sangue, no nosso caso. Por que essa deficiência de sangue acontece? Ela pode acontecer por um excesso de perda de sangue durante o parto, né? Ou má alimentação. Ela não está se alimentando como deveria. Essa má alimentação, ela pode vir desde literalmente, má alimentação, né? Que ela não se preocupa com isso, ou não tem um apoio, ou não gosta de comer comida de verdade, né? Ou ela come cru, o que é muito comum acontecer. Por que é muito comum acontecer? Porque elas não têm muito tempo, né? Então, às vezes fica assim, deixa sempre salada pronta, né? E aí ela vai comendo cru, e aí o leite fica difícil, né, de sair. Como é que vai produzir muito leite se ela não está comendo? Então, é muito importante orientá-la nisso. Bom dia, Daniela. É muito importante orientá-la nisso. Como que eu cuido da minha alimentação? Sabe o que eu oriento? Eu oriento elas comprar potinho pequeno potinho de vidro com tampa, né? E aí ela faz sopa, caldo, e aí ela bota no potinho. Ela pode tirar aquilo de manhã, tira não precisa nem ver o que é. Se ela estiver num momento mais difícil, ela não precisa nem ver qual o sabor. Foi ela que fez todos, certo? Ela tira coloca ali em cima da pia, aquilo vai descongelando. Em qualquer momento ela consegue aquecer ali na panela, né? E tomar. Pode tomar até na xícara, né? Se tiver um dia muito difícil, ela pode tomar na xícara, né? Porque tem dias fáceis e dias difíceis, né? No pós-parto. Então, num dia mais difícil, na xícara. Ela não precisa deixar de comer, nem ficar comendo porcaria ali, ou então salada crua, né? Porque não dá tempo de aquecer, de organizar, de nada disso. Então, é bem importante isso, né? Ela poder ter saber desse recurso, né? Isso se acontecer no começo, né? Logo no pós-parto imediato ali, né? Que é a primeira grande dificuldade, né? Então, pode acontecer isso, da deficiência de sangue, e pode acontecer a estagnação do tecido fígado, que é o que? É o estresse, né? Isso vai depender de como foi a gravidez dela, de acontecimentos que podem ter ocorrido ali, né? Às vezes até uma mudança do plano de parto. Se ela pensa num desenho aqui, né? Imagina uma mulher que ela tinha todo o pensamento, como que ela queria o parto dela, né? Então talvez ela queria um parto domiciliar. Talvez ela queria um parto, aí ela tem doula, ela tem obstetriz, e ela conheceu essas pessoas todas antes, e ela comprou o que era necessário, e ela organizou tudo, e ela pensou em tudo. Quando chega nos últimos dias, né, ela tem algum tipo de intercorrência, a pressão sobe, por exemplo, ela vai ter que ir para o hospital, né? Então, só isso já pode fazer uma estagnação de tipo gigante que pode acontecer nesse momento, né? De como ela vai lidar com essa frustração. Outra é a mulher que fez tudo que ela podia fazer para ela ter o parto de forma natural, né? Via vaginal, fez o epinô, fez fisiopélvica, fez tudo que podia fazer, né? E não dá, né? Ela parte para uma cesárea. Dependendo da forma como ela foi orientada, dependendo da forma como ela lida com frustrações na vida dela, com mudanças, só isso pode ser. Então, aí tem aquela pegada muito forte de que o parto vai gerar o contato, vai ter uma sintonia melhor entre a mãe e o bebê, né? O parto via vaginal. E aí ela entra ali, ela começa a achar que ela não tem. É desafiante mesmo o começo da amamentação, né? A pega, como é que é? Ela vai ficando nervosa.
e vai reafirmando a crença dela de que porque nasceu cesárea, não tá fácil, né? Se não fosse parto vaginal, ela ia conseguir mais fácil, porque a conexão deles já ia ser maior. Como não foi cesárea, tá muito difícil. E assim vai aumentando esse estresse, né? Vai aumentando esse estresse e aí vai piorando tudo, entendeu? Então, esses são os dois principais desenhos que acontecem logo depois do parto, né? Ou a alimentação não tá boa, ou esse estresse maior aí. E aí tem N outros motivos, né? Para a mulher estar... questões graves que aconteceram durante a gestação, problemas de relacionamentos, né? A solidão real, tem mulheres que estão realmente sozinhas, né? Então isso gera essa estagnação do fígado. Como que a gente vai tratar? Tratando deficiência de sangue e tratando estagnação do fígado. Eu acompanho com acupuntura, né? E acompanho também com floral de Bach, principalmente na estagnação do fígado. De qualquer maneira, o Rescue, por exemplo, ele é muito bom, né? O Rescue depois do parto é muito interessante, porque ela perdeu sangue, mesmo que não seja nenhuma perda de sangue não esperada, né? Seja a perda de sangue esperada pela via de parto que ela teve, independente de qualquer uma, pode ter uma perda de sangue. Foi uma perda de sangue esperada, ok, mas teve uma perda de sangue, né? Se foi uma cesárea, é uma cirurgia gigante, né? Uma cirurgia enorme. Então, o Rescue vai colaborar muito, né? Fora que aí ele vai colaborar também para ser mais leve esse primeiro momento, principalmente no primeiro filho, né? Por quê? Porque ela vem com várias dúvidas. O primeiro dia em casa, gente, os primeiros dias ali, que você fica uau, sem saber, né, como é que não é, como é que vai ser para sempre isso aqui, como é que é, né? Então, a gente cuida. Só o Rescue já ia ajudar muito a mulher, viu? Anotem isso. Quem não é aluna nem do curso da acupuntura, ginecologia e obstetrícia, nem dos florais, né? Do curso dos florais, porque nos dois eu abordo a parte do pós-parto, né? Então, é muito importante vocês anotarem isso daí, né? Porque só o Rescue já é uma grande, às vezes resolve tudo, né? Precisa também, obviamente, a gente ter consciência da importância da consultoria de amamentação, né? Porque quando chamam a gente, nem sempre é com a gente tem que saber avaliar, né? Então, qual é a questão, né? Eu acho que eu tenho pouco leite. Por que você acha que tem pouco leite? Né? Como é que é? Quem te falou? Como é que sai esse leite? Né? Preciso saber disso. Eu percebi que ela está estressada. O estresse a gente percebe mais, porque aí ela começa a falar, depende de como tá, pode chorar, angústia na voz, né? Outras vezes claro que ninguém está calma, otimamente calma, se acha que o bebê não está comendo direito, né? Não está sendo alimentado como deve. Mas a gente tem que perceber aí. Como é que é? Não, porque ele é difícil, o peito já começou a machucar muito. Às vezes é a pega, não é a gente que vai ajudar, né? É a pega. Então aí tem que chamar a consultoria de amamentação, que pode ser você mesmo, pode ser as duas coisas, né? A acupunturista e a consultora de amamentação, porque aí é diferente, né? A forma de pegar tudo, às vezes resolve isso e resolve tudo, né? Então, é bem importante para a gente esse conhecimento, né? Ajudá-la a ter essa pega direito, né? Resolvendo essa pega, tudo está resolvido, tudo fica melhor. Aí ele começa a se alimentar melhor, se alimenta melhor, ele começa a dormir melhor. Se ele está se alimentando bem, ela está mais tranquila, né? E tudo fica bem. Num caso assim, por exemplo, se ela liga para você primeiro, né? Porque ela te conhece, porque ela tem ela tá ruim a amamentação e você informou para ela antes que você podia ajudá-la nesse sentido,
Aí você orienta, né? Aí às vezes o rescue e a consultora é a amamentação. E tudo fica paz e amor, sabe? Depois, né? Tudo fica muito mais fácil. Porque como a pega direito, não machuca, né? Ou não machuca nada, ou machuca muito menos, né? Se tiver machucado, resolve. E tem todas as orientações que aí é papel delas também, né? Mas que fazer a rosquinha, né? Com a toalha, para não ter contato com o bico, né? Ou então falar para ela, deixa o peito sem nada mesmo, né? Fica sem camiseta, sem nada encostando no bico, que isso ajuda também demais, né? Um outro momento é mais adiante, né? Antes do trabalho home office, né? Era muito comum aparecer mulheres no meu consultório por conta do retorno ao trabalho, né? Então, ou com 4 meses, ou com... e assim vai, 4, 5 meses, que a gente não estava férias, né? Do 4º até o 7º mês. Vamos pensar, era muito comum aparecer mulheres nesse momento, porque ela estava voltando a trabalhar e o bebê não estava mamando mais, já não estava querendo. Na verdade, é o quê? O mais comum aí nesse momento é a estagnação do fígado. É ela estressada que ela vai voltar a trabalhar, sem saber como é que vai ser a rotina, sem saber como é que vai lidar com aquela situação, com medo dele parar de amamentar. E aí já fica tudo diferente, ela já muda completamente o jeito de pegar, a forma de colocar no peito, ela muda o toque nele, né? Naquele momento ela já tá triste, cada vez que ela vai pegar, ela fica pensando se ele vai parar de mamar, né? Então, é muito importante a estagnação, saber cuidar dessa estagnação do fígado. É muito legal normalmente elas vão no consultório, né, com mais facilidade, porque o bebê já está maior, ela já tem ali com quem deixar, né, e aí ela vai pro consultório, a gente trata, vou te falar, sente as formiguinhas trabalharem ali na hora, ela deitada, né, você coloca as agulhas, ela deitada, ela já fala assim, nossa, Flávia, parece que tá fazendo leite agora, que são as formiguinhas, quem já amamentou, a gente sente como se fossem umas formiguinhas caminhando assim em direção ao bico do peito, né? Então ela começa a sentir ali. A solução é muito rápida também, viu? É uma coisa assim, eu costumo dizer que em uma semana a gente tem que fazer 3 sessões, né? Por exemplo, se for uma quarta, faço sexta e faço na outra quarta, ou faço quarta, faço segunda e na outra quarta, né? Se não der nenhum resultado nesses dias, dificilmente a gente vai ter resultado, né? Precisa ter, o resultado é muito rápido com a acupuntura, mas é muito difícil não dar, né? Então, faz aquelas 3 sessões ali perto e tem que dar. É muito difícil não ver logo no primeiro dia, né? Muito difícil, a maior parte, não é porque é fácil mesmo, né, o resultado com isso. O leite está lá, tudo, tem só algo que está estagnando, né, que está impedindo que aconteça de forma natural. A gente coloca e ele acalma, né, e a coisa consegue fluir novamente, para de estagnar e atrapalhar o movimento, né, porque o que a estagnação do fígado faz ali? Ela atrapalha o movimento, e eu preciso de muito movimento. Pensa que esse leite, ele vem da onde, né? Ele é ghee celestial, né? Quem é aluna do curso da acupuntura sabe disso, né? Ele é ghee celestial, então ele tem que vir ali do útero e vir para a mama se transformar em leite, né? Se transformar em ficar branco, né? Deixar de ser vermelho, que a base dele seria ele estar vermelho, e aí ele está branco naquele momento. Então, é super, precisa de bastante movimento, precisa estar harmônico, né? Todo esse trajeto precisa estar harmônico. Então, a gente cuidando desses trajetos, a gente cuidando disso, o resultado é muito importante, muito valioso e muito rápido. Nesses 6 meses pode acontecer de ser deficiência de sangue? Pode. Aí, no geral, de novo, ou a mãe que não se alimenta bem por hábito mesmo, né? Ela não se alimenta bem, nunca se alimentou bem, continua não se alimentando bem, pode acontecer.
Como pode acontecer também mulheres tentando retornar corpo, mulheres que engordaram um pouco mais, porque tudo de forma natural, se não tiver nenhuma questão emocional envolvida com a comida, né? Então, uma mulher que tem uma compulsão, alguma coisa desse tipo, de forma natural, nesse tempo, mais para frente, ela já retornou, né? A questão é o quanto que ela engordou, o quanto que qual a relação dela com a comida, né? Se não tiver, ela voltou. Agora, algumas não voltaram. Aí elas fazem o quê? Uma dieta. E dieta, naquele momento ali, amamentando, é desafiante. Então, pode ser, às vezes, essa dieta que está fazendo diminuir o sangue, né? Hoje, com o home office, quantas mulheres conseguem, né? Mesmo que já está híbrido, ela consegue permanecer em home office por mais tempo, né? Ou ir só 2 vezes por semana no escritório, né? Isso também ajuda muito. O estresse dela é conseguir trabalhar e dar conta da criança. Então, muitas, né, na realidade do meu consultório, elas têm uma babá, elas têm alguém para cuidar da criança, que já com ela em casa, uma parte do tempo, elas não entendem que é necessário colocar no berçário, né? Então, elas cuidam em casa. Só que aquela situação de ela tá em casa e a criança tá em casa, e ela chora, e ela tá numa reunião, aquilo vai estressando ela muito, né? Ela não consegue dar conta, porque ela quer estar ali. E a cobrança vem do outro lado, e a autocobrança também é muito grande. Então é muito importante ter essa palavra com ela, né? É só ter calma que as coisas vão se ajustar. Né? As coisas vão se ajustar. Ela tem que tentar arrumar uma organização em casa de que ela não escute tanto a criança, não deixar tanto a criança vê-la, né? Porque essa questão é muito importante, até com crianças mais velhas um pouco. Às vezes a mãe tem que trabalhar no lugar que a criança não pode ver, como se ela tivesse ido trabalhar. Ela está em casa, mas é como se ela tivesse ido trabalhar. Se a criança vê muito a mãe, ela fica querendo a mãe, e assim complica, né, toda a situação. Então pode ser estresse, né? No geral é estresse, mas numa falta do leite, uma diminuição do leite mais tardia e antes. Agora, tem um outro perfil que é também as mulheres que têm a idealização de amamentar durante muito tempo, né? Ela quer amamentar durante, sei lá, o tempo todo. Ela ouviu que tem gente que vai até os 3 anos de idade, 4 anos, né? E ela quer deixar. Só que aí chega lá com 1 ano e meio, um ano e meio, ela já não consegue mais. Começa a diminuir esse leite, né? Não tá conseguindo mais, ela te procura. Dificilmente vai dar resultado. Eu já tive mulheres que ficaram muito bravas comigo no telefone, querendo marcar horário para isso, e quanto tempo tem? 2 anos. Eu falei assim, olha, é difícil dar resultado, né? E elas ficarem bravérrimas. Por que é difícil dar resultado nesse momento? Porque é o natural, o corpo deu o limite. Né? A criança deu limite, é o tempo. Então, depois de 1 ano, né, às vezes, antes eu falava 8 meses, né, mas vamos colocar 1 ano. Depois de 1 ano, se o leite não teve nenhuma alteração, ela não mudou dieta, ela não está passando um momento de estresse, a criança não ficou doente, porque às vezes é o estresse da criança, né, ficou, sei lá, bronquiolite e ficou internada no hospital, né? Então, o trauma pode ser da criança, e a criança vai ter a dificuldade de ter a amamentação, de amamentar, de mamar, né? Não tem nenhuma questão com relação a isso. Como é que eu faço? Dificilmente. Né? Quanto mais perto de 1 ano, a gente pode tentar, né? Mas é difícil. É difícil a gente ter um resultado satisfatório, né? Por quê? Porque é o natural, o corpo deu o limite, né? O corpo deu o limite. Nesse momento, muitas vezes, muitas mulheres procuram a gente também para ajudar a diminuir o leite, né? Por quê? Porque ela está doente. Então, outro dia, num grupo, né, tinha uma
uma moça que estava com questões importantes de anemia, né? Muito importantes de anemia. E amamentando. Então, não dá mais, né? Não dá. O corpo dela tá mostrando. Às vezes não diminui o leite, mas aí ele tira dela, né? Ele tá tirando o leite. Então, é muito legal a amamentação de livre demanda. É muito legal você amamentar seu filho até quando você quiser, mas você tem que ser observado a questão do seu corpo. Você tá bem? Você tá bem, a criança tá bem. Tem leite. Dá o peito quanto você quiser, né? Vai até onde sua crença te levar. A criança quiser, você quiser, tá tudo ótimo. Agora, você começa a diminuir o leite e na hora que vê, tá com anemia, tá? Como é que tá? A deficiência de sangue tá tão grave que aí você... É nosso papel também orientar, né? Você tem que tratar essa anemia e verificar se não é a alimentação que está causando essa anemia nesse nível, né? Que vai perturbar a mente dela, vai perturbar a tomada de decisão dela na vida, né? Vai perturbar o sono. Então, tem vários sinais de deficiência de sangue importante que a gente tem que observar, né? Acho que eu dei uma boa orientação, né? Então, lembra sempre que de uma grande coisa que você faz por uma mulher que vai amamentar é falar com ela durante a gestação. É ela saber antes, né? Que ela pode ter esse apoio e até onde ela pode ter esse apoio, até quando ela pode ter esse apoio para ela amamentar. Né? Que qualquer dificuldade que seja, a gente pode estar lá com ela. Se machucar, né? A acupuntura pode ajudar. Muitas vezes não a acupuntura no local, né? Obviamente, ninguém vai agulhar a mama de uma mulher, né? Mas a gente tem outras formas de colaborar com essa mulher só com a acupuntura. Para a profissional que trabalha com laser, o laser para fissura mamilar, meu pai eterno, ele é maravilhoso mesmo, né? Maravilhoso. Então, a profissional que tem esse laser pode colaborar muito também. Então, vale muito a nossa orientação. E na hora que ela nos procurar, a gente poder orientar, né? E cuidar, acolher, né? Ouvi-la. Se for no puerpério imediato, lembrar que é uma mulher no puerpério, né? Então, a mulher no puerpério, ela precisa de acolhimento, ela precisa de abraço, ela precisa de que alguém reconheça a dor dela, né? Diga que é verdade a sua dor, eu vejo a sua dor, eu acredito na sua dificuldade. Então, é muito importante isso, tá? É isso. Fique com Deus. Até terça-feira que vem. Beijo.